O sol de fim de tarde pintava o céu de Nova Lima com tons alaranjados que se misturavam ao verde das montanhas mineiras. Ana Clara caminhava a pé, na trilha estreita que cortava a mata próxima ao bairro. Santa Rita, os pés cansados, depois de mais um dia intenso de trabalho. Aos 29 anos, seu rosto ainda guardava uma beleza simples, mas os olhos. Os castanhos carregavam o peso de quem conhecia bem o valor de cada centavo. O uniforme azul de faxineira estava dobrado dentro da mochila surrada, substituído por uma camiseta desbotada e calça jeans. Remendada nos joelhos, aquela caminhada diária era seu único luxo, o momento em que o barulho da cidade ficava para trás e ela podia respirar sem pressa, sem contas para pagar, sem preocupações batendo a porta. A trilha era conhecida por poucos moradores, um atalho antigo que levava do centro da cidade até os bairros mais afastados. Ana Clara gostava do silêncio, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas sob seus tênis gastos. Naquela tarde de quinta-feira, porém, algo diferente chamou sua atenção. Um gemido fraco, quase imperceptível, vinha de algum ponto fora do caminho. Ana Clara parou, franzindo a testa. Poderia ser um animal ferido, pensou, mas algo em seu peito apertou. Um pressentimento que não conseguia ignorar desviou-se da trilha principal, afastando galhos baixos e folhagens densas. Seguindo o som, que agora se tornava mais claro, eram gemidos humanos. O coração de Ana Clara disparou a poucos metros à frente. Entre as sombras da vegetação fechada, uma figura estava caída sobre as folhas úmidas. Era uma mulher, aparentando ter por volta de 60 anos, com cabelos grisalhos embaraçados e roupas que, apesar de sujas e rasgadas, eram visivelmente de boa qualidade. Um conjunto de linho bege que já fora elegante, agora manchado de terra e musgo. Ana Clara correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. A mulher tinha os olhos semifechados, os lábios rachados e a pele pálida. Parecia desidratada, confusa, perdida. Quando Ana Clara tocou seu ombro com cuidado, a senhora abriu os olhos devagar, mas seu olho estava distante, vazio de reconhecimento. Tentou falar, mas apenas um murmúrio saiu. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Não sabia quanto tempo aquela mulher estava ali, mas era evidente que precisava de ajuda urgente. Sem pensar duas vezes, Ana Clara passou o braço sob os ombros da senhora, ajudando-a a sentar. A mulher era leve, frágil, como um pássaro ferido. Ana Clara ofereceu água da garrafa que carregava na mochila e a senhora bebeu com avidez, quase se engasgando. Aos poucos, seus olhos começaram a focar um pouco melhor, mas ainda havia confusão neles. Ana Clara perguntou seu nome, de onde vinha, se tinha família, mas as respostas eram fragmentadas, desconexas. A única coisa que a mulher conseguiu dizer com clareza, após alguns minutos, foi um nome: Beatriz. Ana Clara olhou ao redor. Estava escurecendo. Rapidamente, deixar aquela mulher ali não era uma opção. Não havia sinal de celular naquela parte da mata e o posto de saúde mais próximo ficava longe demais para que ela conseguisse levá-la sozinha. A pé, a decisão veio rápida e instintiva. Ana Clara ajudou Beatriz a ficar de pé, sustentando quase todo o seu peso e começou a caminhar devagar de volta para a trilha. Cada passo era um esforço, mas Ana Clara não desistia. A distância até sua casa, uma construção modesta de 3 cômodos no final da Rua das Acacias, pareceu interminável. Quando finalmente chegaram, já era noite. O irmão de Ana Clara, Rafael, de 17 anos, estava sentado na sala assistindo televisão. Ao ver a irmã entrar com uma estranha nos braços, levantou-se de um pulo, os olhos arregalados. Ana Clara pediu que ele trouxesse toalhas e água quente enquanto acomodava Beatriz no sofá velho, mas ainda confortável. Rafael obedeceu sem questionar, acostumado à natureza bondosa da irmã. Embora estranhasse a situação, Ana Clara preparou um banho morno para Beatriz, ajudando-a com delicadeza e respeito, como faria com a própria. E a mãe, se ainda estivesse viva, lavou seus cabelos com cuidado, removendo folhas e terra, e vestiu-a com uma camisola limpa, que era grande demais, mas servia
Beatriz parecia um pouco mais presente. Agora, embora ainda confusa, seus olhos, quando encontravam os de Ana Clara, transmitiam uma gratidão silenciosa que tocava fundo. Na cozinha pequena, Ana Clara preparou uma sopa simples e legumes com frango desfiado, o que tinha disponível na geladeira. Sentou-se ao lado de Beatriz na mesa e a alimentou devagar, colherada por colherada, observando a senhora comer com fome. Contida, Rafael permanecia na porta da cozinha, observando tudo com curiosidade e preocupação. Quando Beatriz terminou de comer, Ana Clara levou para seu próprio quarto, oferecendo sua cama enquanto ela dormiria no sofá. Beatriz tentou protestar com gestos fracos, mas Ana Clara insistiu com um sorriso cansado. Naquela noite, deitada no sofá da sala com um cobertor fino, Ana Clara não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, rachado, pensando em quem seria aquela mulher. As roupas de qualidade, a pele bem cuidada, apesar da sujeira, tudo indicava que Beatriz não é uma pessoa comum. Havia histórias de abandono, de idosos esquecidos por famílias, mas algo naquela situação não fazia sentido, porque alguém estaria sozinha na mata daquele jeito. Ana Clara sentiu um arrepio. Fosse qual fosse a história de Beatriz, ela estava determinada a ajudar lá. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou cedo, como de costume. Beatriz ainda dormia profundamente. A respiração mais tranquila. Ana Clara preparou o café. Acordou Rafael para a escola e depois foi ao trabalho, deixando um bilhete ao lado da cama, explicando que voltaria à tarde e que havia comida na geladeira durante todo o expediente. Ana Clara não conseguiu tirar Beatriz da cabeça. Entre um corredor e outro que limpava no salão de eventos onde trabalhava, sua mente estava sempre para aquela mulher misteriosa que agora ocupava sua cama. Quando voltou para casa, no final da tarde, encontrou Beatriz sentada na sala, vestindo a mesma camisola, olhando pela janela com expressão distante. Ao ver Ana Clara, seu rosto se iluminou levemente e ela tentou sorrir. Ana Clara sentou-se ao seu lado, segurou sua mão com carinho e perguntou novamente sobre sua família, seu endereço, qualquer coisa que pudesse ajudar. Beatriz balançou a cabeça devagar, frustrada consigo mesma. As lembranças pareciam nuvens que escapavam sempre que ela tentava alcançá-la. Nos dias seguintes, Ana Clara estabeleceu uma rotina. Trabalhava durante o dia, voltava para cuidar de Beatriz e, nas horas vagas, tentava descobrir pistas sobre sua identidade. Levou-a ao posto de saúde do bairro, onde uma médica gentil a examinou e constatou desidratação e desnutrição leves, mas nada que indicasse ferimentos graves. A médica sugeriu que poderia ser um caso de amnésia temporária, possivelmente causada por trauma ou choque. Ana Clara agradeceu e levou Beatriz de volta para casa, mais determinada ainda a ajudá-la lá. Foi durante a lavagem das roupas que Beatriz usava. Quando foi encontrada que Ana Clara fez a primeira descoberta importante. Ao esvaziar os bolsos da calça de linho, seus dedos tocaram algo frio e duro. Era um broche antigo, trabalhado em ouro C, com detalhes delicados de filigrana. No centro, gravadas com elegância, estavam as iniciais BA. Ana Clara girou o objeto entre os dedos sob a luz, observando cada detalhe. Aquilo não era uma bijuteria comum, era uma joia cara, provavelmente com história. Mostrou o broche para Beatriz, que o segurou com as duas mãos, e seus olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma palavra vi. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, Ana Clara sentou-se com o celular antigo na mão e começou a pesquisar. Digitou as iniciais no navegador, junto com palavras como broche antigo e Nova Lima. Os resultados iniciais foram vagos, mas ela persistiu. Então, em um site de notícias antigas da região, encontrou uma matéria que fez seu coração parar por um instante. Era sobre a família Albuquerque, uma das mais tradicionais e ricas de Minas Gerais. A matéria mencionava o desaparecimento misterioso de Beatriz Albuquerque, esposa do falecido empresário Álvaro Albuquerque e mãe do atual rei, herdeiro do império hoteleiro da família Leonardo Albuquerque. Ana Clara leu e releu a matéria, incrédula. A foto ao lado do texto mostrava uma mulher elegante, de cabelos escuros e sorri. Sou discreto em um evento beneficente.
embora os anos tivessem passado e a Beatriz, que dormia em seu quarto, estivesse marcada pelo tempo e pelo sofrimento, Ana Clara reconheceu os olhos, o formato do rosto. N. Não havia dúvida. A mulher que havia encontrado na mata era a mãe de um dos homens mais ricos da região. O peso dessa descoberta caiu sobre Ana Clara como uma avalanche. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. O que fazer agora? Procurar esse tal Leonardo? E se fosse um engano? E se a família não quisesse Beatriz de volta? Pensamentos contraditórios se chocavam em sua mente. Mas, no fundo, Ana Clara sabia qual era a escolha certa. Beatriz merecia reencontrar sua família e essa família merecia saber que ela estava viva. A manhã de sábado amanheceu fria em Nova Lima, com uma garoa fina que molhava as ruas de paralelepípedo do bairro Santa Rita. Ana Clara acordou com o estômago embrulhado, a ansiedade tomando conta de cada pensamento. Havia passado a noite em claro, planejando o que diria, como se apresentaria, tentando antecipar todas as possíveis reações. Beatriz ainda dormia profundamente no quarto, ali ao turbilhão que sua presença havia causado na vida de Ana Clara. Rafael preparava o café da manhã na cozinha quando Ana Clara apareceu, já vestida com a roupa mais apresentável que tinha, uma calça jeans escura sem remendos e uma blusa branca simples. O irmão olhou para ela com curiosidade. Ana Clara explicou que precisava resolver algo importante relacionado a Beatriz e que voltaria assim que possível. Rafael, apesar de jovem, entendia a seriedade no tom da irmã e apenas acenou, prometendo cuidar de tudo em casa. Ana Clara pegou o ônibus que a levaria até o centro de Nova Lima. Durante todo o trajeto, apertou o broche no bolso da calça, como se aquele objeto pudesse lhe dar coragem. Havia pesquisado o endereço da sede administrativa dos Hotéis Albuquerque, um edifício moderno de vidro e concreto que contrastava com as construções coloniais ao redor. Quando o ônibus parou no ponto mais próximo, Ana Clara desceu e caminhou os últimos quarteirões, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. O prédio era imponente. No térreo, um hall de mármore branco recebia visitantes com recepcionistas impecavelmente vestidas atrás de um balcão reluzente. Ana Clara entrou devagar, sentindo-se completamente fora de lugar. Uma das recepcionistas, uma jovem de cabelos presos em um coque perfeito, ergueu os olhos e a observou com uma expressão educada. Mais distante, Ana Clara se aproximou, limpando as mãos suadas da calça, e pediu para falar com Leonardo Albuquerque. A recepcionista perguntou se tinha agendamento. Ana Clara balançou a cabeça, explicando que era sobre um assunto pessoal e urgente relacionado à família dele. A jovem hesitou, claramente acostumada a lidar com tentativas de pessoas querendo acesso ao herdeiro da fortuna Albuquerque. Mas havia algo na sinceridade dos olhos de Ana Clara que a fez pegar o telefone interno e ligar para algum andar superior. Após uma breve conversa em tom baixo, a recepcionista desligou e informou que Ana Clara deveria aguardar. Passara nisso 20 minutos que pareceram horas. Ana Clara sentou-se em um sofá de couro no canto do hall, observando executivos entrarem e saírem com pastas e celulares colados aos ouvidos. Finalmente, um homem de terno cinza apareceu e se apresentou como Gustavo, assistente pessoal de Leonardo. Ele pediu que Ana Clara o acompanhasse. Subiram de elevador até o 10º andar. O corredor era silencioso, carpetado, com quadros de paisagens mineiras nas paredes. Gustavo abriu a porta de uma sala de reuniões pequena, mais elegante, e pediu que Ana Clara esperasse ali. Ela entrou, sentindo as pernas bambas, sentou-se em uma das cadeiras estofadas ao redor da mesa de madeira nobre e esperou, as mãos entrelaçadas sobre o colo. A porta se abriu novamente poucos minutos depois. Ana Clara ergueu os olhos e o viu pela primeira vez. Leonardo Albuquerque entrou na sala com passos firmes, vestindo um terno azul marinho impecável, os cabelos negros penteados para trás, o rastro marcado por traços fortes e uma expressão séria que não convidava à intimidade. Ele tinha 33 anos, mas parecia carregar um peso muito maior nos ombros. Seus olhos escuros observaram Ana Clara com uma mistura de curiosidade e impaciência. Leonardo sentou-se à frente dela, cruzando as mãos sobre a mesa.
Sua voz era grave, controlada, quando perguntou o motivo da visita. Ana Clara respirou fundo, sentindo a garganta seca. Tirou o broche do bolso e o colocou sobre a mesa entre eles. Observando a reação de Leonardo, ele olhou para o objeto e seu rosto, impassível, se transformou. A cor sumiu de suas bochechas. Os olhos se arregalaram e ele pegou o broche com dedos trêmulos. Por longos segundos, Leonardo não disse nada, apenas olhava para o broche, girando entre os dedos, como se tentasse acreditar que aquilo era real. Então, com a voz rouca, ele perguntou onde Ana Clara havia conseguido aquilo. Ela contou tudo, desde o momento em que encontrou Beatriz na mata até os cuidados que vinha oferecendo. Explicou sobre a confusão mental da senhora, a falta de memória, mas também sobre os momentos em que ela parecia reconhecer algo. Especialmente ao ver o broche, Leonardo ouviu cada palavra com uma intensidade que fazia Ana Clara sentir que cada sílaba tinha peso de ouro. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por mais um momento, processando tudo. Então levantou-se bruscamente, pegou o telefone da mesa e fez uma ligação rápida, dizendo a alguém para preparar o carro imediatamente. Virou-se para Ana Clara e lá viu algo diferente em seus olhos agora, uma mistura de esperança e medo que humanizava completamente aquele homem de aparência tão distante. Leonardo pediu que Ana Clara o levasse até Beatriz. Ela concordou, ainda processando a mudança no comportamento dele. Desceram juntos até a garagem do prédio, onde um carro preto luxuoso os aguardava com um motorista ao volante. Ana Clara nunca havia entrado em um carro daqueles, mas naquele momento só conseguia pensar na expressão de Leonardo, na forma como ele segurava o broche, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O trajeto até o Belo ou Santa Rita foi feito em silêncio. Ana Clara indicava o caminho quando necessário e Leonardo olhava pela janela, perdido em pensamentos que ela não podia adivinhar. Quando finalmente chegaram à rua das Acácias e pararam em frente à casa humilde de Ana Clara, ele olhou para a construção simples, sem qualquer traço de julgamento, apenas urgência. Ana Clara abriu a porta da casa e entrou na frente. Rafael estava na sala, mas ao ver a irmã, acompanhada de um homem elegante, levantou-se rapidamente, confuso. Ana Clara pediu que ele fosse até a casa do vizinho por alguns minutos e o irmão obedeceu sem questionar, embora curioso. Leonardo entrou devagar, seus olhos percorrendo um ambiente modesto, mas limpo e organizado. Ana Clara foi até o quarto e abriu a porta com cuidado. Beatriz estava sentada na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Ao ouvir o som da porta, ergueu os olhos. Ana Clara entrou e disse suavemente que havia alguém que gosta. Ria muito de vê-la. Fez sinal para Leonardo, que surgiu na porta do quarto. O tempo pareceu parar. Beatriz olhou para o homem alto e elegante à sua frente e algo mudou em seus olhos. Eram fragmentos de conhecimento, memórias tentando se organizar em meio ao nevoeiro. Leonardo deu um passo à frente, as mãos tremendo, o rosto tomado por uma emoção que ele já não conseguia controlar. Ele disse uma única palavra, quase um sussurro: mãe. E então, como se uma represa se rompesse, Beatriz estendeu as mãos na direção dele. Leonardo cruzou o quarto em duas passadas longas e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos frágeis entre as suas. As lágrimas corriam pelo rosto dele, sem qualquer tentativa de contê-las. Beatriz tocou seu rosto com dedos trêmulos, os olhos cheios de confusão, mas também de amor. Ela repetiu o nome dele, como se cada sílaba estivesse trazendo de volta pedaços de si mesma. Leonardo. Ana Clara observava da porta suas próprias lágrimas, as escorrendo silenciosamente. Aquele era um momento que não lhe pertencia, mas do qual fazia parte de forma indelével. Ela havia devolvido um filho à sua mão, uma mãe ao seu filho. Saiu do quarto discretamente, fechando a porta devagar, e foi para a cozinha, onde se sentou e finalmente permitiu que a emoção a tomasse por completo. Leonardo ficou com Beatriz por mais de uma hora. Quando finalmente saiu do quarto, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma leveza em seu rosto que não estava lá antes. Encontrou Ana Clara na cozinha e, sem dizer palavra, a abraçou. Não um abraço formal ou educado. Era genuíno,
carregado de uma gratidão que palavras não conseguiriam expressar. Quando se afastou, segurou as mãos dela e disse que nunca seria capaz de retribuir o que ela havia feito. Ana Clara balançou a cabeça, dizendo que não havia feito nada além do que qualquer pessoa decente faria, mas Leonardo insistiu. Explicou que sua mãe havia desaparecido há quase 3 anos e que todos acreditavam que ela estivesse morta. Embora nunca tivessem encontrado o corpo, a polícia investigou, mas o caso esfriou. Ele havia perdido as esperanças, carregando uma dor que o transformou no homem fechado que era hoje. Leonardo disse que precisava levar Beatriz para receber cuidados médicos adequados, mas que não faria nada sem a permissão de Ana Clara, já que ela havia sido quem cuidou de sua mãe quando ninguém mais estava lá. Ana Clara, surpresa com a consideração, concordou imediatamente. Beatriz precisava de ajuda profissional para recuperar a mente e tratar qualquer sequela do tempo que passou desaparecida. Combinaram que Leonardo voltaria no dia seguinte com uma equipe médica para avaliar Beatriz em casa antes de qualquer transferência, e lá não queria causar mais trauma à mãe do que ela já havia sofrido. Antes de sair, Leonardo perguntou o número de telefone de Ana Clara e anotou em seu celular. Disse que manteria contato com o instante e que ela seria sempre bem-vinda para visitar Beatriz sempre que quisesse. Quando Leonardo saiu, Ana Clara ficou parada no meio da sala, sentindo que sua vida havia mudado completamente em questão de dias. Não sabia ainda até onde essa mudança a levaria, mas algo dentro dela havia despertado. Uma conexão havia sido criada e ela sentia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. O domingo amanheceu com o céu limpo sobre Nova Lima. Ana Clara acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com um nervosismo diferente no peito. Leonardo havia confirmado por mensagem que chegaria às 1h da manhã com uma equipe médica. Ela limpou a casa, com ainda mais cuidado do que o habitual, organizou o quarto onde Beatriz estava e preparou um café da manhã simples, mas feito com carinho. A Beatriz parecia um pouco mais presente naquela manhã. Havia dormido bem e, ao acordar, conseguiu sorrir para Ana Clara quando ela entrou no quarto com uma xícara de chá. As duas sentaram-se juntas na cama e Ana Clara segurou sua mão enquanto conversavam. Mesmo que Beatriz respondesse apenas com palavras soltas e gestos, havia um carinho crescente entre elas, uma ligação que ia além das circunstâncias. Às 10 em ponto, 2 carros pararam em frente à casa. Leonardo desceu do primeiro, acompanhado por uma médica de cabelos grisalhos e semblante gentil e um enfermeiro jovem carregando uma maleta. Do segundo carro desceu Gustavo, o assistente, trazendo algumas sacolas. Ana Clara os recebeu na porta, sentindo-se estranhamente tímida diante de Leonardo à luz do dia. Ele vestia roupas casuais, uma calça de sarja bege e uma camisa branca, mas ainda assim mantinha uma elegância natural. A médica, apresentada como doutora Isabel, foi extremamente cuidadosa ao examinar Beatriz. Fez perguntas simples, testou reflexos, verificou pressão e batimentos cardíacos. Beatriz cooperava, mas seus olhos sempre buscavam Leonardo ou Ana Clara, como se precisasse da presença deles para se sentir insegura. A doutora Isabel concluiu que Beatriz estava fisicamente bem, considerando as circunstâncias, mas que a amnésia poderia ter causas psicológicas além de físicas, possivelmente relacionadas a um trauma. Recomendou internação em uma clínica particular para exames mais detalhados e acompanhamento psicológico. Leonardo concordou imediatamente, mas antes de tomar qualquer decisão, sentou-se ao lado da mãe e explicou tudo com calma e paciência. Beatriz escutou, segurando a mão do filho, e quando ele perguntou se ela topava ir com ele para um lugar onde a tratariam bem, ela olhou para Ana Clara como se pedisse permissão. Ana Clara se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama, e segurou a outra mão de Beatriz. Disse com voz suave que era para o bem dela, que Leonardo cuidaria dela com todo o amor do mundo e que Ana Clara iria visitá-la sempre. Beatriz assentiu devagar e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ana Clara abraçou, sentindo o peito apertar. Havia se apegado àquela mulher de um jeito que não imaginava possível em tão pouco tempo.
Enquanto a equipe médica preparava Beatriz para a saída, Leonardo chamou Ana Clara para a sala. Gustavo havia deixado as sacolas sobre a mesa e, a pedido de Leonardo, começou a tirar itens de dentro delas. Eram roupas femininas simples, mas de boa qualidade, produtos de higiene, um par de sapatos confortáveis. Leonardo explicou que havia comprado tudo para que Ana Clara pudesse levar quando visitasse Beatriz na clínica, para que a mãe tivesse algo familiar. Ana Clara ficou sem palavras diante do gesto, mas Leonardo não parou por aí. Ele entregou a ela um envelope. Dentro havia dinheiro, uma quantia considerável, que fez os olhos de Ana Clara se arregalarem. Ele explicou que há apenas uma forma de agradecer pelos cuidados que ela havia dado à mãe dele e que queria ajudá-la de alguma forma. Ana Clara tentou recusar, dizendo que havia feito aquilo por bondade. Ele, não por dinheiro, mas Leonardo insistiu. Disse que sabia que ela trabalhava duro, que tinha responsabilidades e que aquilo não era pagamento, era gratidão. Com as mãos trêmulas, Ana Clara aceitou o envelope, sabendo que aquele dinheiro resolveria problemas que a atormentavam há meses. Contas atrasadas, a geladeira que precisava de conserto, o material escolar de Rafael. Mas mais do que o dinheiro, o carro. E tocou Ana Clara foi a forma como Leonardo a olhava. Havia respeito genuíno em seus olhos, algo que ela raramente recebia de pessoas de classes superiores. Beatriz foi levada com todo o cuidado. É o carro. Ana Clara a acompanhou até a porta, segurando sua mão até o último momento. Prometeu que iria visitá-la no dia seguinte e Beatriz apertou sua mão com uma força surpreendente, como se não quisesse soltá-la. Leonardo ajudou a mãe a entrar no veículo, acomodando-a com cobertores e travesseiros. Antes de entrar também, ele se voltou para Ana Clara e disse que mandaria o endereço da clínica por mensagem e que ela poderia ir a qualquer hora. Quando os carros partiram, Ana Clara ficou parada na calçada, observando até que desaparecessem na curva da rua Rafael Aparica. Eu ao seu lado, vindo da casa do vizinho, e perguntou o que tinha acontecido. Ana Clara contou tudo e o irmão a olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele conhecia a irmã bem demais e sabia que ela estava se envolvendo emocionalmente com aquela situação de uma forma que poderia machucar-la. Os dias seguintes foram estranhos para Ana Clara. A casa parecia vazia. Ia sem Beatriz. Ela voltou à sua rotina de trabalho, mas agora carregava o celular no bolso o tempo todo, esperando mensagens de Leonardo, e elas vinham. Ele mandava atualizações sobre o estado de Beatriz, fotos dela sorrindo na clínica, pequenos vídeos de momentos em que ela parecia reconhecer algo ou alguém. Na quarta-feira, Ana Clara pegou folga no trabalho e foi visitar Beatriz. A clínica era um lugar lindo, cercado por jardins bem cuidados, com quartos que mais pareciam suítes de hotel. Beatriz estava em um deles, vestindo um roupão macio, sentada em uma poltrona, próxima à janela. Quando viu Ana Clara, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração da jovem se apertar de emoção. As duas passaram a tarde juntas. Ana Clara contou história de sua vida, falou sobre o irmão, sobre a mãe que haviam perdido quando ela era adolescente, sobre as dificuldades e as pequenas alegrias do dia a dia. Beatriz escutava tudo com atenção, embora não conseguisse responder com frases completas. Seus olhos mostravam compreensão e empatia. Havia momentos em que ela tocava o rosto de Ana Clara com carinho, como se quisesse agradecer por tudo. Leonardo apareceu no final da tarde, vindo direto de uma reunião de negócios. Ele entrou no quarto e encontrou as duas rindo de algo que Ana Clara havia contado. A cena o atingiu de um jeito inesperado. Havia no tempo que não via a mãe genuinamente feliz. E ali estava ela gargalhando com uma mulher que mal conhecia, mas que havia se tornado essencial em tão pouco tempo. Ele cumprimentou Ana Clara com um sorriso que era raro em seu rosto normalmente. Sério, sentou-se com elas e, pela primeira vez, permitiu-se relaxar. Conversaram sobre o progresso de Beatriz, sobre os exames que estavam sendo feitos, sobre a esperança de que a memória voltasse. Aos poucos, Leonardo mencionou que os médicos acreditavam que
o trauma emocional era a principal causa da amnésia e que, com o tempo, ânsia e segurança, Beatriz poderia recuperar muitas de suas lembranças. Quando Ana Clara se despediu para voltar para casa, Leonardo ofereceu carona. Ela aceitou e durante o trajeto os dois conversaram mais. Abertamente, Leonardo contou sobre a dor que foi perder a mãe, sobre como a empresa quase desmoronou porque ele não conseguia focar em nada, sobre a culpa que sentia por não tê-la protegido. Ana Clara escutou tudo com atenção e quando ele terminou, ela colocou a mão sobre o braço dele num gesto de conforto. Disse que não era culpa dele, que ninguém poderia ter previsto o que aconteceu e que o importante era que Beatriz estava viva e cercada de amor. Leonardo olhou para ela com uma intensidade que fez Ana Clara desviar os olhos, sentindo as bochechas corarem. Havia algo diferente nascendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Nos dias que se seguiram, as visitas de Ana Clara à clínica se tornaram frequentes. Leonardo sempre estava lá e aos poucos as conversas entre eles foram ficando mais longas, mais pessoais. Ele descobriu que Ana Clara adorava ler, mesmo sem ter dinheiro para comprar livros, e que frequentava a biblioteca municipal sempre e podia. Descobriu que ela sonhava em estudar enfermagem, mas que havia abandonado os estudos para trabalhar e sustentar o irmão após a morte da mãe. Ana Clara, por sua vez, descobriu que Leonardo não era o homem frio que aparentava ser. Ele era apenas alguém que havia construído muros ao redor do coração para se proteger. Descobriu que ele gostava de arquitetura, que desenhava prédios e hotéis nas horas vagas e que sonhava em criar um projeto social que oferecesse moradia digna para pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi em uma dessas tardes, sentados no jardim da clínica, enquanto Beatriz tirava uma soneca, que Leonardo fez uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou se Ana Clara já havia pensado em voltar a estudar. Ela respondeu que sim, sempre, mas que não via como isso seria possível com todas as responsabilidades que tinha. Leonardo ficou em silêncio por um momento e então disse que gostaria de ajudá-la com isso. Ana Clara ficou sem palavras. Ele explicou que não era caridade, mas uma forma de retribuir o que ela havia feito pela família dele. Disse que poderia pagar os estudos dela, ajudá-la a conciliar trabalho e faculdade e que ela merecia ter a chance de realizar seus sonhos. Ana Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ninguém nunca havia acreditado nela daquele jeito. Ninguém nunca havia oferecido ajuda. Sem esperar nada em troca, ela aceitou com o coração, transbordando de gratidão e esperança. E naquele momento, olhando nos olhos de Leonardo, Ana Clara percebeu que estava se apaixonando, não pelo dinheiro dele, não pela posição social, mas pelo homem que ele era por baixo de toda aquela armadura. E Leonardo, olhando para ela, percebeu que aquela mulher simples, de coração, enorme e sorriso sincero, estava conquistando um espaço em sua vida que ele pensava estar fechado para sempre. As semanas foram passando e a rotina entre Ana Clara, Leonardo e Beatriz foi se consolidando, de uma forma que parecia natural, como se sempre tivesse sido assim. Beatriz mostrava progressos lentos, mas constantes, conseguia formar frases mais completas, lembrava-se de pequenos detalhes da infância. A de Leonardo reconhecia sabores e cheiros que traziam fragmentos de memórias. Os médicos estavam otimistas, embora ressaltassem que a recuperação total poderia levar meses, talvez anos, e que algumas lembranças poderiam nunca retornar. Ana Clara havia se matriculado no curso técnico de enfermagem com todas as despesas pagas por Leonardo, que insistiu que aquilo não era favor, mas investimento em alguém que merecia. Ela conciliava o trabalho como faxineira com as aulas noturnas e nos fins de semana passava longas horas na clínica com Beatriz. Rafael estava orgulhoso da irmã, vendo-a finalmente ter a chance de construir um futuro melhor. Foi durante uma dessas visitas, num sábado chuvoso de outono, que Beatriz teve um episódio que mudaria tudo. A Clara estava lendo um livro em voz alta para ela, uma história sobre uma fazenda em Minas Gerais, quando Beatriz interrompeu de repente, com os olhos arregalados e a respiração acelerada.
E lá começou a falar rapidamente, palavras desconexas no início, mas que foram ganhando forma. Falava sobre uma traição, sobre papéis escondidos, sobre uma reunião onde foi ameaçada. Ana Clara chamou os médicos imediatamente e Leonardo foi contatado. Ele chegou em menos de 20 minutos, encontrando a mãe agitada, mas lúcida de uma forma que não estava antes. Beatriz olhou para o F. Ele, pela primeira vez desde que fora encontrada, disse frases completas e coerentes. Contou que antes de desaparecer havia descoberto que Eduardo, o irmão de seu falecido marido e tio de Leonardo, estava desviando dinheiro da empresa por anos. Beatriz explicou que havia encontrado documentos que comprovavam transferências ilegais para contas no exterior, contratos fraudulentos e parcerias fictícias. Quando confrontou Eduardo, ele a ameaçou. Disse que ninguém acreditaria nela, que ela era apenas a viúva que não entendia de negócios, mas Beatriz não desistiu. Copiou os documentos e planejava entregá-los a Leonardo, que na época estava viajando a trabalho. Foi então que tudo escureceu. Beatriz lembrava-se de sair de casa para encontrar um advogado de confiança, mas no caminho foi abordada. Não conseguia lembrar rostos, apenas mãos a empurrando para dentro de um carro, uma voz dizendo que ela deveria ter ficado quieta e depois o vazio. Acordou na mata, sozinha, confusa, sem saber quanto tempo havia passado ou como chegar ali. Leonardo ouvia tudo com o rosto cada vez mais pálido. Ana Clara segurava a mão de Beatriz, sentindo a própria adrenalina subir. Tudo fazia sentido agora. Beatriz não havia desaparecido por vontade própria. Ela havia sido tirada do caminho, deixada para morrer, porque sabia demais. E o responsável era alguém de dentro da própria família. Leonardo saiu do quarto como uma tempestade. Ana Clara foi atrás dele, encontrando-o no corredor com as mãos na cabeça, tentando processar tudo. Ela se aproximou, tacou seu braço e ele se virou, os olhos cheios de uma raiva que ela nunca havia visto antes. Mas quando olhou para Ana Clara, algo naquele olhar se acalmou. Ele a pusou para um abraço apertado, escondendo o rosto em seu ombro, e Ana Clara sentiu o corpo dele tremer. Ficaram assim por longos minutos, até que Leonardo se recompôs. Disse que precisava agir, mas que faria isso da forma certa. Ligou para seu advogado pessoal e para um investigador particular de confiança. Naquela mesma noite, uma reunião de emergência foi marcada. Leonardo pediu que Ana Clara ficasse com Beatriz e ela aceitou-se. Sem hesitar, sabendo que aquela mulher precisava de proteção e carinho, agora mais do que nunca. Nos dias seguintes, a investigação começou a se desenrolar. O investigador encontrou rastros de transações suspeitas, exatamente como Beatriz havia descrito. Eduardo havia construído um império paralelo, usando o nome e os recursos da empresa da família. Quando confrontado com as evidências, e tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Leonardo tomou medidas legais imediatamente, afastou Eduardo de todas as funções da empresa, abriu processos criminais e civis e reforçou a segurança em torno de Beatriz. A imprensa local começou a cobrir o caso e o escândalo sacudiu a elite de Nova Lima, mas Leonardo não se importava com a exposição, só queria justiça. Para a mãe, durante todo esse turbilhão, Ana Clara esteve ao lado deles. Tornara-se um pilar de apoio para Beatriz e, sem perceber, também para Leonardo. Ele a procurava nos momentos de maior pressão e a presença dela trazia uma paz que ele não encontrava em mais nada. As conversas entre eles foram ficando mais profundas, mais íntimas. Ele compartilhava medos que nunca havia dito a ninguém e ela oferecia uma perspectiva simples, mas sábia, que vinha de uma vida vivida com pouco, mas com muito amor. Foi durante uma dessas conversas, numa noite em que Leonardo apareceu na casa de Ana Clara, sem avisar, completamente exausto, que ele finalmente admitiu que sentia. Estavam sentados na pequena varanda dos fundos, tomando o café que Ana Clara havia preparado, quando ele disse que não sabia mais como seria sua vida sem ela. Ana Clara ficou em silêncio, o coração acelerado, sem saber o que responder. Leonardo continuou. Disse que ela havia chegado em sua vida no momento em que ele mais precisava,
que havia devolvido não apenas a mãe, mas também a esperança de que ainda existiam pessoas boas no mundo, disse que se apaixonara por ela de um jeito que não imaginava após. Evil e que não conseguia mais fingir que aquilo era apenas gratidão. Ana Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Admitiu que também sentia o mesmo, mas que tinha medo de que aquilo fosse a pena. Essa é a intensidade do momento, medo de que as diferenças entre eles fossem grandes demais, medo de se machucar. Leonardo segurou as mãos dela entre as suas e prometeu que não deixaria isso acontecer. Disse que não se importava de onde ela vinha ou o que tinha, que o que importava era quem ela era e que nunca havia conhecido alguém tão verdadeiro. Eles se beijaram ali, sob o céu estrelado de Nova Lima, num beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas também a promessa de que enfrentariam juntos o que viesse pela frente e viriam muitas coisas ainda. Eduardo não aceitou sua derrota facilmente, contratou advogados caros e começou uma campanha de difamação contra Leonardo, tentando reverter a situação, mas a verdade era forte demais e a cada dia mais evidências surgiam. O tio de Leonardo foi indiciado e afastado definitivamente da empresa. Durante esse processo, algo inesperado aconteceu. Beatriz, ao vasculhar suas próprias memórias recuperadas, lembrou-se de um detalhe importante. Ela mencionou o nome de um homem que havia trabalhado na empresa anos atrás, um contador de confiança do falecido marido. Esse homem se chamava Roberto Silva. Quando Beatriz disse o sobrenome, Ana Clara congelou. Silva era o sobrenome de seu pai, falecido, mas seria possível que fosse a mesma pessoa? Beatriz descreveu Roberto como um homem honesto que havia sido demitido por Eduardo logo após a morte de Álvaro, sob acusações falsas de incompetência. Ele havia lutado para limpar seu nome, mas nunca conseguiu. Ana Clara confirmou que seu pai se chamava Roberto Silva e que havia trabalhado em uma empresa grande em Nova Lima, mas ele nunca falava muito sobre isso. Havia morrido anos atrás de um ataque cardíaco. Amargurado e financeiramente quebrado, a conexão era inegável. Leonardo e Ana Clara mergulharam em pesquisas. Descobriram que Roberto Silva havia sido de fato o contador-chefe da empresa Albuquerque e que foi demitido por Eduardo logo depois que Álvaro morreu. Eduardo alegou que Roberto estava cometendo fraudes, mas nunca apresentou provas concretas. Roberto tentou se defender, mas sem recursos e sem apoio, acabou sendo esquecido. A descoberta era chocante. O pai de Ana Clara havia sido vítima do mesmo homem que tentara eliminar Beatriz, e mais, ao revisar documentos antigos que Leonardo conseguiu recuperar, encontraram evidências de que Roberto estava prestes a denunciar as irregularidades de Eduardo quando foi demitido e difamado. Ele sabia da verdade e foi silenciado de outra forma. Ana Clara sentiu uma mistura de dor e raiva. Seu pai havia morrido sem ver seu nome limpo, sem justiça. Mas agora, anos depois, a verdade vinha à tona. Leonardo prometeu a ela que faria tudo para restaurar a honra de Roberto Silva. Aí cumpriu. Publicou uma nota oficial reconhecendo a injustiça cometida contra Roberto e pedindo desculpas publicamente em nome da família Albuquerque. Aquilo não traria Roberto de volta, mas trouxe paz para Ana Clara e Rafael. Saber que o pai era um homem íntegro, que havia tentado fazer o certo, significava tudo, e a conexão entre as duas famílias, antes separadas por abismos sociais, agora estava entrelaçada por uma história de luta, injustiça e, finalmente, redenção. Os meses que se seguiram foram de transformações profundas. O processo judicial contra Eduardo avançava e as evidências eram tão sólidas que não havia dúvida sobre o desfecho. Ele seria condenado e teria que devolver tudo o que havia roubado, além de enfrentar pena de prisão. A empresa Albuquerque começou a se reestruturar sob a liderança renovada de Leonardo, que agora contava com uma equipe de auditores e advogados para garantir que nada do tipo acontecesse novamente. Beatriz continuava em tratamento, mas já havia recebido alta da clínica e agora vivia em uma das propriedades da família, uma casa ampla e aconchegante nos arredores de Nova Lima. Ana Clara e Rafael eram visitantes frequentes e Beatriz os tratava como família.
O vínculo entre Ana Clara e a senhora era algo especial, quase maternal, e Beatriz frequentemente dizia que Ana Clara era a filha que nunca teve. Leonardo e Ana Clara assumiram publicamente o relacionamento. Embora tenha gerado comentários na alta sociedade mineira, eles não se importavam. Caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Nova Lima, jantavam em restaurantes simples que Ana Clara adorava e Leonardo aprendia a ver o mundo através dos olhos dela, um mundo onde a felicidade não estava em quanto se tinha, mas em como se vivia. Ana Clara terminou o curso técnico de enfermagem com notas excelentes e conseguiu um estágio em um hospital público, onde rapidamente se destacou pela dedicação e empatia com os pacientes. Leonardo não conseguia esconder o orgulho que sentia dela. Rafael, inspirado pela irmã, também retomou os estudos com mais seriedade, sonhando agora em cursar engenharia, mas nem tudo eram flores. A exposição pública do relacionamento trouxe atenção indesejada. Algumas pessoas da sociedade faziam comentários maldosos, insinuando que Ana Clara estava interessada apenas no dinheiro de Leonardo. Houve até uma matéria em um site de fofocas locais sugerindo que ela era oportunista. Ana Clara ficou profundamente abalada com isso, não pelo que diziam dela, mas pelo medo de que aquilo pudesse prejudicar Leonardo ou a imagem da empresa. Numa noite, ela sugeriu a Leonardo que talvez fosse melhor se afastarem por um tempo até que as coisas se acalmassem. Leonardo ficou furioso, não com ela, mas com a situação. Disse que não daria ouvidos a pessoas vazias e que se ela quisesse se afastar, teria que ser porque não o amava mais, não por causa de fofocas. Ana Clara chorou nos braços dele, dizendo que o amava mais do que tudo, mas que não queria ser um fardo. Leonardo a segurou firme e disse que ela nunca seria um fardo, que era a melhor coisa que já havia acontecido com ele e que enfrentaria qualquer crítica, qualquer julgamento, contanto que estivesse ao lado dela. A firmeza de Leonardo fortaleceu Ana Clara. Ela decidiu que não deixaria mais que a opinião alheia a abalasse. Continuou sua vida, seu trabalho, seus estudos e seu relacionamento com a cabeça erguida. E aos poucos, as pessoas que realmente importavam começaram a ver a verdade. Colegas de trabalho de Leonardo, amigos da família, todos que conviviam com o casal percebiam a autenticidade do que sentiam um pelo outro. Beatriz, que acompanhava tudo de perto, decidiu fazer algo especial. Organizou um jantar em sua casa, convidando pessoas importantes da sociedade, empresários, amigos antigos da família e, claro, Ana Clara e Rafael. Durante o jantar, Beatriz pediu a palavra, de pé, com Leonardo ao seu lado e Ana Clara sentada à mesa com os olhos marejados. Ela contou sua história, contou sobre como foi deixada para morrer, sobre a coragem de Ana Clara ao resgatá-la, sobre o amor e cuidado que recebeu de uma estranha quando sua própria família a havia abandonado. Falou sobre a hora de Roberto Silva, pai de Ana Clara, e sobre como a verdade finalmente havia vencido, e terminou dizendo que Ana Clara não era apenas a namorada de seu filho, mas era parte da família Albuquerque e que qualquer um que desrespeitasse essa jovem extraordinária teria que responder a ela pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos. Alguns presentes tinham lágrimas nos olhos. Ana Clara estava sem palavras, emocionada com cada sílaba que Beatriz havia dito. Leonardo olhava para a mãe com um orgulho imenso e depois olhou para Ana Clara com um amor que não precisava de palavras. Naquela noite, ao voltarem para casa, Leonardo e Ana Clara caminharam devagar pelas ruas iluminadas de Nova Lima. Ele parou em frente a uma pequena praça, aquela mesma onde Ana Clara costumava passar quando voltava do trabalho antes de tudo mudar. Segurou as mãos dela e, com voz emocionada, disse que havia algo que precisava perguntar. Ana Clara sentiu o coração disparar. Leonardo ajoelhou-se ali, na praça simples, sob a luz dos postes antigos, e tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, um anel delicado, com um diamante que brilhava mesmo na luz fraca. Ele disse que não conseguia imaginar a vida sem ela, que ela era sua força, sua paz, seu futuro, e perguntou se ela aceitaria se casar com ele.
As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ana Clara. Ela disse, sim, 1000 vezes sim, e Leonardo a levantou do chão, girando com ela nos braços, enquanto riam e choravam ao mesmo tempo, ali, naquela praça que simbolizava a simplicidade da vida de Ana Clara. Começava um novo capítulo, onde o amor vencera todas as barreiras. Os preparativos para o casamento começaram, mas Ana Clara fez questão de que fosse algo simples, que refletisse quem eles eram de verdade. Leonardo concordou, feliz em realizar qualquer desejo dela. Escolheram uma pequena capela histórica em Nova Lima, com cerimônia íntima apenas para familiares e amigos próximos. Mas antes do grande dia, ainda havia um assunto pendente. Eduardo finalmente foi julgado e condenado a anos de prisão, além de ser obrigado a devolver todos os valores desviados. A sentença trouxe um alívio imenso para Leonardo e Beatriz, que finalmente podiam fechar aquele capítulo doloroso. Com os recursos recuperados, Leonardo decidiu honrar o sonho que havia compartilhado com Ana Clara meses atrás. Criou uma fundação em nome de Roberto Silva, destinada a oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem cursar enfermagem, medicina ou áreas relacionadas à saúde. A primeira bolsista da Fundação F foi indicada por Ana Clara, uma jovem do bairro onde crescera, que sonhava em ser médica, mas não tinha condições. Rafael também foi beneficiado. Leonardo ofereceu pagar seus estudos de engenharia, não como favor, mas como investimento no futuro cunhado em quem via grande potencial. O rapaz aceitou emocionado, prometendo que faria dessa confiança depositada nele. Nas vésperas do casamento, Ana Clara e Beatriz passaram uma tarde juntas, apenas as duas. Beatriz presenteou Ana Clara com o broche que havia sido a chave para reencontrá-la, dizendo que agora pertencia à jovem que salvou sua vida e conquistou o coração de seu filho. Ana Clara chorou, abraçando Beatriz, que sussurrou em seu ouvido que a amava como filha. Naquela noite, deitada em sua cama, Ana Clara olhou para o teto e pensou em tudo que havia acontecido desde a tarde em que encontrou uma senhora perdida na mata até aquele momento, véspera de seu casamento com o homem que amava. A vida havia dado voltas inimagináveis, mas cada passo, cada dificuldade, cada lágrima havia levado até ali. O dia do casamento amanheceu com o céu azul perfeito sobre Nova Lima. Ana Clara acordou na casa de Beatriz, onde havia passado a noite anterior seguindo a tradição. Beatriz e duas amigas próximas de Ana Clara a ajudaram a se arrumar. O vestido era simples, de renda branca, delicado e elegante, sem ser ostentoso, exatamente como Ana Clara queria. Beatriz colocou um véu que havia sido dela no próprio casamento décadas atrás. E Ana Clara sentiu-se parte de uma história maior. Uma história de amor, superação e família. Rafael estava nervoso, ajustando o terno que Leonardo havia mandado fazer, sob medida para ele. Seria ele quem conduziria a irmã ao altar, uma hora que levava muito a sério. Quando viu Ana Clara pronta, os olhos do rapaz encheram de lágrimas. Ela estava linda, radiante, e ele não conseguia acreditar em como a vida delas havia mudado. A capela histórica estava decorada com flores simples, mas dispostas com bom gosto. Os bancos de madeira antiga estavam ocupados por amigos verdadeiros, colegas de trabalho de ambos, vizinhos do bairro de Ana Clara, que haviam acompanhado sua jornada, e algumas pessoas da sociedade, que genuinamente respeitavam o casal. Beatriz estava na primeira fila com um lenço na mão, já emocionada antes mesmo da cerimônia começar. Leonardo esperava no altar, visivelmente nervoso. Vestia um terno elegante, mas simples, e seus olhos não saíam da porta por onde Ana Clara entraria. Quando a música começou e as portas se abriram, ele viu a mulher que amava caminhando em direção a ele, acompanhada pelo irmão, e teve certeza de que aquele era o momento mais importante de sua vida. Ana Clara caminhava devagar, sorrindo através das lágrimas. Cada passo a aproximava do homem que havia transformado sua vida, não com dinheiro ou osteitas, mas com respeito, amor e parceria verdadeira. Quando chegou ao altar, Rafael entregou a mão da irmã a Leonardo com um aperto firme e um olhar que dizia tudo: proteja sempre.
Leonardo entendeu perfeitamente a responsabilidade daquele gesto. A cerimônia foi emocionante. O padre, um idoso que conhecia a família Albuquerque há gerações, falou sobre amor verdadeiro, sobre como ele atravessa barreiras e transforma vidas. Falou sobre a jornada única daquele casal, sobre como o encontro deles foi guiado por algo maior e sobre a família que estavam construindo juntos, não apenas eles dois, mas incluindo Rafael e Beatriz. Quando chegou o momento dos votos, Leonardo segurou as mãos de Ana Clara e, com voz firme, mais emocionada, prometeu amá-la em todos os dias, nos simples e nos difíceis. Prometeu ser seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. PR. Prometeu honrar a memória de Roberto Silva, sendo o homem que ela merecia, e prometeu construir com ela uma vida cheia de amor e propósito. Ana Clara, com a voz embargada, prometeu estar ao lado dele sempre, ser sua força quando ele fraquejasse, sua luz nos dias escuros. Prometeu cuidar de Beatriz como cuidaria da própria mãe e prometeu que o amor dele seria a base de uma família construída sobre verdade e respeito. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi caloroso e verdadeiro, acompanhado por aplausos e lágrimas de todos os presentes. Beatriz chorava abertamente, feliz, grata por estar viva para ver aquele momento. Rafael assobiou alto, arrancando risos da plateia. A festa foi realizada no jardim da casa de Beatriz, uma celebração íntima com comida caseira deliciosa, música ao vivo de uma banda local e muita alegria. Ana Clara dançou com Leonardo, depois com Rafael, depois com amigos. Leonardo, que sempre fora tão sério e reservado, estava sorridente, relaxado, genuinamente feliz. Em um determinado momento da festa, Beatriz pediu a palavra. De pé, com uma taça na mão, ela fez um brinde emocionado, agradeceu a todos pela presença, mas principalmente agradeceu a Ana Clara, a jovem de coração puro que salvou sua vida e trouxe luz de volta para sua família. Disse que Deus veio de formas misteriosas e que o dia em que foi deixada naquela mata, embora tenha sido terrível, acabou sendo o início de uma nova história, uma história de redenção, justiça e amor. Todos ergueram as taças e Ana Clara sentiu que seu coração estava tão cheio que poderia explodir. Olhou para Leonardo, para Rafael, para Beatriz, para todos aqueles rostos sorridentes ao seu redor e soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Meses depois, a vida seguia seu curso doce. Ana Clara e Leonardo moravam em uma casa que haviam escolhido juntos, nem muito grande, nem muito pequena, mas perfeita para eles. Ana Clara continuava trabalhando no hospital, agora como enfermeira, formada, e era querida por todos os pacientes. Leonardo tocava os negócios da família com renovada paixão, mas sempre reservando tempo para o que realmente importava. Sua esposa, sua mãe, seu cunhado. Rafael estava no primeiro ano de engenharia, indo excepcionalmente bem. Passava os fins de semana com Ana Clara e Leonardo e havia se tornado um irmão mais velho protetor. Especialmente quando descobriu que Ana Clara estava grávida. A notícia da gravidez veio numa tarde tranquila. Ana Clara fez o teste sozinha em casa e quando viu o resultado positivo, suas mãos tremeram. Esperou Leonardo chegar do trabalho e quando ele entrou pela porta, ela simplesmente mostrou o teste. Leonardo ficou paralisado por um segundo, processando, e então um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ele a pegou nos braços, girando com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Beatriz foi a próxima a saber, e sua reação foi ainda mais emocionante. Chorou de alegria, abraçou Ana Clara por longos minutos e começou imediatamente a fazer planos de vovó. Dizia que aquela criança seria a prova viva de e o amor sempre vence, de que de cada sofrimento pode nascer algo lindo. Os meses de gravidez passaram em meio a muito amor e cuidado. Leonardo era um marido atencioso, sempre preocupado com o bem-estar de Ana Clara. Beatriz visitava quase todos os dias, trazendo comidas que ela mesma preparava e histórias da infância de Leonardo que faziam Ana Clara rir. Quando finalmente chegou o dia do parto, Leonardo estava tão nervoso que quase desmaiou na sala de espera. Rafael e Beatriz estavam com ele, dando apoio.
Depois de horas que pareceram eternas, uma enfermeira saiu e anunciou que era uma menina. E que mãe e bebê estavam bem. Leonardo entrou na sala e viu Ana Clara, cansada, mas radiante, segurando uma pequenina embrulhada em cobertores. Seus olhos se encontraram e, sem palavras, ele se aproximou quando segurou a filha nos braços. Pela primeira vez, Leonardo soube que sua vida tinha ganhado um novo significado. Ana Clara havia lhe dado não apenas amor, mas agora também uma família, um futuro, uma continuação da história que parecia ter acabado quando sua mãe desapareceu. Decidiram chamar a menina de Sofia Beatriz, homenageando a avó que havia sobrevivido contra todas as probabilidades. Quando Beatriz segurou a neta pela primeira vez, as lágrimas que corriam por seu rosto eram de pura felicidade. Ela sussurrou para a bebê que contaria todas as histórias. Sobre a bisavó, sobre o bisavô Roberto, que foi um homem honrado, sobre a mãe corajosa que salvou vidas e sobre o pai que aprendeu a amar de verdade. Os anos que se seguiram foram de felicidade tranquila, daquelas que não fazem manchetes, mas que preenchem a vida de significado. Ana Clara se tornou supervisora de enfermagem no hospital, admirada por sua competência e empatia. Leonardo expandiu os negócios, mas nunca deixou que o trabalho tomasse o lugar da família. Sofia crescia cercada de amor, uma menina esperta e bondosa que carregava o melhor dos pais. Rafael se formou em engenharia e começou a trabalhar em uma empresa de construção civil, mas seu sonho era abrir o próprio escritório. Leonardo o apoiava, oferecendo conselhos quando pedido, mas sempre respeitando a independência do cunhado, Beatriz. Agora, com a memória quase totalmente recuperada, escreveu um livro contando sua história, não para buscar fama, mas para que outras pessoas soubessem que sempre há esperança, mesmo nas situações mais sombrias. O livro foi publicado de forma independente e, embora não tenha sido um best-seller, tocou profundamente todos que o leram. Numa tarde de domingo, a família estava reunida no jardim da casa de Ana Clara e Leonardo. Sofia, agora com 4 anos, corria pelo gramado, perseguindo borboletas, enquanto Rafael tentava ensinar truques de mágica. Para ela, Beatriz estava sentada em uma cadeira, confortável, observando tudo com um sorriso sereno. Ana Clara e Leonardo estavam lado a lado na varanda, de mãos dadas, apenas apreciando aquele momento. Leonardo olhou para Ana Clara e disse que se alguém tivesse contado anos atrás que sua vida seria assim, ele não teria acreditado. Ana Clara sorriu e respondeu que a vida tem dessas coisas que às vezes os planos mais perfeitos são aqueles que nunca planejamos. Beatriz, ouvindo a conversa, se juntou a eles. Disse que tudo havia acontecido por uma razão, que cada dor, cada desafio havia sido necessário para levá-los até ali. Que o dia em que foi deixada na mata, embora tenha sido o pior dia de sua vida, também foi o começo do melhor capítulo que poderia ter vivido. Ana Clara concordou, pensou na tarde em que encontrou uma senhora perdida entre as folhas e como aquele momento mudou tudo. Pensou no pai, que agora tinha seu nome honrado através da fundação, que ajudava tantos jovens. Pensou em Leonardo, o homem que aprendeu a amar sem barreiras. Pensou em Rafael, que tinha um futuro brilhante pela frente. E pensou em Sofia, o símbolo vivo e que o amor sempre encontra um caminho. O sol começou a se pôr sobre Nova Lima, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A família permaneceu ali junta, grata pelo presente, esperançosa pelo futuro e em paz com o passado, porque no final, o que fica não são as passes, os títulos ou os teitas, o que fica o amor, a família e as escolhas que fazemos para cuidar uns dos outros. E ali, naquele jardim simples, mas cheio de vida, estava a prova de que, mesmo das situações mais desesperadoras, pode nascer algo extraordinário, que a bondade nunca é desperdiçada, que a verdade sempre prevalece e que o amor verdadeiro é capaz de curar as feridas mais profundas e construir futuros que nunca imaginamos possíveis. Ana Clara olhou para sua família, apertou a mão de ele. Leonardo soube, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar, que toda a dor, todo o esforço,
Toda a luta havia valido a pena, porque no final ela não tinha apenas encontrado uma senhora perdida na mata. Ela havia encontrado seu propósito, sua família, seu lar. E esse era o final mais bonito que poderia ter escrito. Fim.